Salve, seus pão na chapa. Tranquilidade com vocês? Vamos aqui para as análises do jogo Santos e Grêmio. Santos venceu de virada, hein? Grêmio cochilou, perdeu. E também falar um pouco do jogo entre Flamengo e Curitiba e Flamengo, onde teve virada e revirada. O Flamengo venceu no finalzinho, no último minuto ali. E falar do jogo também um pouquinho mais cedo do Vascão conseguiu vencer o poderoso Atlético e dar uma respirada, né? Ainda tá na zona de rebaixamento, mas dá uma respirada. Vamos falar um pouco sobre esse jogo aí. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. O seu comentário é muito importante pra gente, ajuda muito a gente ter o engajamento aqui no YouTube. O YouTube, quando vocês comentam, quando vocês deixam um like principalmente, rapaziada, porque a gente tá tendo bastante visualizações nos vídeos, mas não tá tendo like. O like, ele ajuda o algoritmo do YouTube a entender que vocês gostam do conteúdo e vai indicar para outras pessoas. Só ajuda a gente a crescer e a gente melhorar. Mas vamos às análises, primeiramente ao jogo Atlético Mineiro e Vasco. Vasco e Atlético Mineiro, na verdade, que foi no Maracanã. Maracanã esse, né? Horrível, ridículo, tá? Mas antes disso, tava me esquecendo, me lembrei. Vamos falar um caso triste, né? Ontem tivemos um jogo também, vamos comentar sobre ele. Jogo entre Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. Jogo esse que foi empatado também no último minuto pelo Corinthians. Um jogo horrível pro Cruzeiro. É um resultado péssimo pro Cruzeiro depois de voltar pro Mineirão. Mas nem foi o caso do jogo, né? Na volta de Minas para São Paulo, torcedores do Corinthians sofrem acidente, né? Vindo 7 a óbito e diversos feridos, né? Quero deixar aqui meus sentimentos a familiares desses corintianos, né? A toda a nação corintiana que aqui no canal se encontra, né? Independente da rivalidade ou não, eu sou palmeirense, mas eu conheço diversas pessoas, na minha família tem diversos corintianos, e numa hora como essa a gente tem que abaixar a cabeça, né? Respeitar a dor, e são um bando de louco aí que deixam sua família, né? Que vai deixar de compor a torcida do Corinthians, né? Meus sentimentos aos familiares e a toda a nação corintiana. Vamos às análises, né? Depois dessa triste notícias, né? Tivemos um jogo mais cedo entre Vasco e Atlético Mineiro, onde o Vasco faz o gol, né? Consegue segurar a pressão do Atlético, teve a oportunidade de ampliar, né? Mas a fase quando é ruim é complicada. Teve acho que 2 bolas no travessão. O campo cheio de poça. Desculpa. O campo todo empoçado. Campo ridículo, né? Um campo como o do Maracanã, na situação que se encontra para fazer a final da Libertadores. Desculpa, cara. Conmebol com certeza vai tomar suas providências. Ridículo, campo ridículo, prejudicou o final do jogo. O Atlético podia até chegar ao empate, não chegou porque a bola empoçava demais, parava muito, né? E ficou complicado. Com essa vitória, a torcida do Vasco fez uma festa. O Vasco que está melhorou seu jeito de jogar, seu estilo de jogar, contratou jogadores, foi no mercado, trouxe de peso, aí tem um tal teve a apresentação desse Payet, né? Ex-Olympique de Marseille. É um jogador bom? Pro Brasil né? O Brasil Todo jogador que tem um pouco de experiência na Europa, quando vem pro Brasil, ele deita. Ele joga muito, né? E o Vasco só tem a crescer com o Payet. Mas, voltando ao jogo ontem, não consegui, eu ia fazer o pós-jogo do Corinthians, não consegui, devido, vocês estão vendo que eu tô com um pouco de dificuldade para se falar, por causa da minha faringite que tá muito ruim. Sinusite, rinite que não passa, e a gente toma remédio, mas não melhora. São Paulo é complicado essa fase do ano, e aí eu ia fazer, mas não consegui, tá
Tava sem voz, tava ruim ontem, depois de ter gravado o jogo do Palmeiras e do São Paulo. E aí o Corinthians ontem toma 1-0 do Cruzeiro, né? No primeiro tempo ainda. E aí no segundo tempo o Vanderlei faz umas mudanças, umas mexidas e faz com que o time vá para cima do Cruzeiro. O Cruzeiro que aí começou a adotar uma postura de contra-ataque. Teve a oportunidade no contra-ataque de matar, não matou. E aí no finalzinho, 50, o árbitro tinha dado 6 minutos de acréscimo. Aí teve um enrosco lá, deu mais 2. E aos 52 minutos, o Cruzeiro toma o gol do empate. Já tinha acontecido isso com o Palmeiras no meio da semana, onde o Cruzeiro tomou o gol no último minuto. E de novo contra o Corinthians tomou o empate. A torcida saiu frustrada do estádio. A torcida do Cruzeiro saiu cozida, estressada, né? E o Cruzeiro deixou de somar 3 pontos, somando 1. Numa situação crítica, complicada, que se encontra ali pela parte de baixo da tabela, né? Já o Corinthians, que estava bem no campeonato, que depois da derrota pro São Paulo, né, vinha de 11 jogos sem perder, voltou a empatar e não perdeu no Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, o 6º jogo do Campeonato Brasileiro que o Corinthians não perde, né? O Corinthians é uma vantagem. E aí tivemos hoje, às 4 horas da tarde, o jogo entre Santos e Grêmio. Santos com a corda no pescoço, precisando vencer com extrema urgência, né? Pegou o Grêmio, muito forte, estava ali na segunda colocação, brigando pela segunda colocação, né? Foi para cima do Grêmio, não conseguiu os objetivos, vai para o segundo tempo, toma um gol logo no início, e aí o Santos fica vivendo de loucura, até o técnico colocar o Soteldo. O Soteldo, na primeira bola que ele pega, ele já deixa, acho que é Luiz Guilherme, não, esqueci o nome do atacante agora. Ele vai lá, empata o jogo, e ali no finalzinho, o Ferreirinha meio que dormiu no ponto. A zaga do Santos tiram a bola, a pressão do Grêmio. Ela tira a bola, essa bola meio que faz a curva, mas não sai, pinga e fica no campo. Os jogadores do Santos, muito atentos, muito alerta ao jogo, pegam essa bola, saem no contra-ataque, Soteldo, sem mais, sem menos, toca pro lado, gol do Santos. Santos ganha de virada, uma vitória importantíssima pro Santos. Por quê? O Bahia, que é o primeiro ali antes da zona de rebaixamento, para sair da zona de rebaixamento, venceu o fortíssimo Bragantino, que estava batendo em todo mundo por 4-0, meteu uma goleada no estádio da Bahia lá, acho que é Fonte Nova, meteu 4-0 nesse Bragantino, que era difícil para se vencer, para se ganhar de muito, mas o Bahia conseguiu. E aí o Bahia foi para 21, o Santos também foi para 21. Menos mal para o Santos não ter perdido, porque é jogos em casa. O Santos acho que só tinha ganhado um jogo em casa, que foi o jogo contra o Goiás, que foi aquele jogo Mandrake, onde o juiz marca um pênalti no final do jogo também, que não foi pênalti, né? Ele marcou, foi até suspenso depois. E o Santos conseguiu a vitória. Com essa vitória, o Santos dá uma distância ali do Vasco, que é o antepenúltimo, né? E do Curitiba esse que estava vencendo o Flamengo, tomou empate, a virada, conseguiu empatar, estava levando o jogo para o empate até o finalzinho do jogo, quando tomou um golaço, né? Tomou um golaço do Gerson, que chutou uma bola de fora da área, fazendo o gol da vitória do Flamengo, né? Fazendo com que o Coritiba, né, desse uma distância ali do pelotão de baixo e o Flamengo subisse pro pelotão ali de cima, né? Flamengo esse que não jogou bem, não foi bem, eu tava vendo os lances do jogo, o Flamengo muito mal, muito abaixo. Não sei o que o São Paulo está fazendo com o time, que o time não encaixa, não joga bem, não faz excelentes apresentações e tem que jogar no sufoco. Hoje foi no sufoco, mas podia ter saído do jogo perdendo ou empatando, né? Mas o Flamengo consegue a vitória, consegue os 3 pontos e aproxima do pelotão de cima, tá com 35 pontos, 2 atrás do Palmeiras, que tá com 37,
e 14 ou 13 atrás do Botafogo. Campeonato esse que, na minha opinião, eu acho muito difícil o Botafogo oscilar tanto, até porque o Palmeiras tem jogos importantíssimos na Libertadores, o Flamengo já não tem. O Flamengo esse pode correr atrás sim do Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo tem a final da Copa do Brasil daqui a 2 semanas. Então vai ficar complicado, né? Por isso que eu falo que acho que pro Botafogo tá um passo melhor, tá um passo mais largo. Porque se o Botafogo tiver que decidir entre Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, ele vai abandonar a Sul-Americana e vai pro Brasileiro. Isso é fato. Então, vamos ver o que vai ser o restante do campeonato, né? Foi uma rodada muito boa para a briga do título brasileiro e uma rodada muito ruim para os times que estão lá embaixo caindo, né? Então, fica aqui as minhas análises do final de semana, do jogo do Corinthians ontem, do jogo do Santos hoje e do Flamengo, né? E mais uma vez aqui, deixar aqui os meus sentimentos a toda a família corintiana e a todos os familiares desses torcedores que vieram a óbito e que estão nos hospitais também passando por tratamento, para que fiquem bem e que infelizmente tivemos uma perca de 7 torcedores, né? Mas Deus sabe o que faz, entrega na mão de Deus e fica aqui, infelizmente, o meu sentimento para toda a nação corintiana, um minuto de silêncio. Um excelente domingo a todos e uma boa semana. Tamo junto.